lá, estamos já conversando, eu e a Elba, e tinha esquecido de começar a gravar. Tô falando aqui pra Elba que eu achei uma playlist no Spotify, que a pessoa teve o capricho de fazer uma lista de músicas para cada fase lunar. E aí então a gente estava vendo na descrição de cada episódio ali, fala da finalidade, né? De que é uma lua para se recolher ou se é uma lua para expandir. Eu achei muito lindo. Compartilhei no grupo as artes que eles fizeram, muito cheia e rica de detalhes, assim, representando cada lua. Achei muito lindo. E aí, então, já estava começando aqui, né? Botando minha plantinha no lugar, que não tava, né, Elba? Dizendo o seguinte, que ontem de noite eu tive um dia muito rico ontem, das minhas coisas importantes da minha mandala. E eu tenho uma churrasqueira em casa. E eu digo assim, ó, se eles tivessem me perguntado, faço uma churrasqueira nesses apartamentos novos que estão construindo, ou faço uma lareira? Eu teria dito, faça uma lareira. Na lareira eu ainda posso assar um churrasco se eu quiser. Tem como. Mas os caras me fazem churrasqueira nos apartamentos, né? Achando assim que, porque a gente é gaúcho, que a gente come churrasco no café da manhã, assim, entendeu? Não é bem assim. Mas tá. Aí ontem, nessa de tá frio, não tá frio e como que vamos fazer e tal pra melhorar isso, né? Eu disse, bom, eu vou experimentar uma coisa nova, porque um dos itens da minha lista é novidade. Uma novidade é uma coisa que me anima, que me empolga. E aí resolvi então comprar lenha e experimentar fazer fogo pra ver se, tipo, ia esquentar o apartamento, né? Então tava que nem criança ontem mexendo no fogo. Eu digo, vai ter criança fazendo xixi na cama, brincando com fogo. Mas tava tribom. O fogo, ele é um elemento da natureza, né? Então, como a gente se conecta também, sabe? Assim, como a gente se revigora, né? É tudo, né? Se a gente for pensar nos 4 elementos, quando a gente bota o pé na terra, quando a gente toma um banho, né? Como é que a gente se sente, né? Tão melhor. Se a gente sai pra rua e toma um ar, se a gente respira ao ar livre, né? Tem pessoas que têm... Eu me lembro que a minha avó dizia isso. Ela dizia, se eu não saio pra rua de manhã pra trabalhar e respiro aquele ar da manhã, eu fico com dor de cabeça o dia inteiro. Eu achava engraçado aquilo, né? E sim, talvez, né, as pessoas precisem, e um dos itens da minha lista é entrar em contato com a natureza de alguma forma, né? Então o fogo, ele te dá pra mim, né, me dá uma sensação de vida, de movimento, de vamos fazer. Então eu não sentei ontem de noite para ver um filme. Precisava, por isso que eu tava te falando, Elba, que eu acho que eu já tô conectada com a lua crescente. Porque eu já precisava expandir, né? Pra mim o fogo é isso, assim, ele... Vamos abrindo, vamos expandindo, vamos aquecendo, vamos... é bem isso. Se a gente for pensar em moléculas, né, na biologia, quando esquenta, as moléculas se expandem, né? Então tem tudo a ver. Eu já tô expandindo, eu acho que eu já tô... E a playlist que eu já gostei de ficar escutando já foi a da lua crescente. É crescendo. Que a gente tava falando de lua interna e lua externa, né? Então eu acho que a minha lua interna, ela é um descasamento ali de uns 3 dias. E eu abri aqui hoje, faltam 3 dias para a lua crescente. Então a energia que eu sinto hoje, aqui sentada, é essa da expansão. Já acho que o fogo... Bem isso, sabe? Tipo assim, pô, tava frio, eu podia ter me recolhido, tomado um chá, me tapado. Não, eu precisava de uma coisa que abrisse, que... Eu tive que abrir até a janela, sabe, assim, da casa. Imagina que tava frio. Meu Deus. E tava tão quente, aí uma hora entrou fumaça e o exaustor acho que não tava tão bem. E aí entrou fumaça e eu digo, como assim? Eu vou abrir a janela com esse frio, mas tá
Mas tá, vou abrir. E mesmo assim, eu digo, nossa, eu tô saindo até pela janela já tô tendo que expandir, né? Então, olha que legal da gente observar, né? Deixa eu concluir só o meu depoimento, Elba. Ontem, era sexta-feira, teve sol e teve um convite de uma cliente para almoçar na casa dela, mas é um convite muito especial, porque ela não tem muito tempo, assim, ela tem empresa na casa dela, tem as filhas na escola, tem o marido que tem uma outra ramificação de trabalho, assim, que faz um outro trabalho, que tá linkado ao negócio dela, mas ele é independente, tem uma equipe que trabalha com ele. Tem a empregada lá funcionando, tem os funcionários, é uma mecânica de tratores, tu imagina? Que muvuca de gente, né? Então ela não tem muito tempo, assim, quando tá no horário de trabalho, ela não tem muito tempo para uma visita, para um bate-papo. Então sempre que ela me convida, ela diz assim, não, vem almoçar. Que tipo assim, aí eu sei que a gente parou, né? Que não tá atendendo o cliente, que os funcionários foram almoçar, que dá uma diminuída no movimento. Vem almoçar. Só que é um almoço em família, né? Porque aí senta todo mundo, senta as filhas, senta o marido, senta. E aí eu tava lá e aí fui contar pra ela também. Gosta. Eu fui levar pra ela e a outra funcionária dela, que é gerente da empresa, é minha cliente também. E aí eu fui levar a mandala pra elas, né? Gurias, eu sei que não deu tempo de entrar no grupo, que, né, às vezes não dá tempo de acompanhar ali naquela regrinha que a gente combinou, mas eu preciso que vocês saibam disso, que vocês conheçam a mandala, que vocês experimentem. E aí eu tava contando isso pra ela. Um dos itens, então, da minha mandala que pra mim deu ok hoje é que eu tive meu almoço em família. E é muito legal, porque imagina, senta todo mundo mesmo e todo mundo tá ali. Tem criança chegando da escola que estudou de manhã, tem criança que vai de tarde, tem a funcionária que tem que sair, tá tudo em movimento. No entanto, tinha uma mesa grande, posta, bonitinha, me esperando, né? Tudo arrumadinho, assim. Ah, hoje tem visita. E para eles também é gostoso receber visita, então. Ah, tava muito legal. E aí, então, tinha sol, tinha isso, teve novidade de fazer fogo. Tudo isso ontem. Só ontem, né? Minha mandala tá assim, ó. Ela Colorida, segura. tá colorida, Aham, né? E aham. eu tô colocando. O meu combinado foi de eu fazer a mandala o mês inteiro com as mesmas cores para poder ter uma mandala, Uhum. vamos dizer assim, dentro do que é o recomendado, né? Porque a minha do mês passado eu tava testando várias cores e vários símbolos e várias Mas coisas, né? ficou Então, linda. e ela tava bem isso, estamos experimentando. Agora eu tô mantendo as cores, tá? Anotei a minha listinha de Aham. coisas que eu tô observando aqui. E eu tô eu coloquei o vermelho para ser algo que eu destaco no dia, tá? Então, Ah, já foi aham, legal, tá aham. bom, já foi legal, mas tipo, eu destaco eu destaco esse item aqui nesse meu dia foi mais que especial. Então, eu tô observando desse jeito. E tu, minha querida, me conta aí como que tá sendo a tua. Como que A tu tá te minha está sendo sentindo? bem mais. Como que tu tá te sentindo hoje? É? Como que tá a tua lua aí? Me conta. Ai, eu já estou cada vez mais consciente disso que eu estou fazendo. Como Uhum, que é uma consciência de todos os dias focar naqueles pontos e ver o que está acontecendo, né? O que uhum. aconteceu, o que vai. É, é muita consciência com tipo 2. É muito Quem trazer pra gosta de razão, é muito viver trazer pra sentindo, razão, né, Elba? É entender, trazer pra razão. claro. Aham, que vive só. É sentir, viver, e daí agora aqui não. É ponhar consciente o que eu estou fazendo aqui.
que deu com a família, o que deu com a relação, o que deu com o trabalho. E É muita muito responsabilidade, hein? como É muita responsabilidade, é tá chamar pra viendo, tá responsabilidade. viendo de cor ainda, Tá. Aham. mas vendo que está cada vez mais a cor que eu ponhei por melhor, está cada vez mais essa cor. Primeiro era a cor mais neutra, porque eu qualifiquei com 5. Uhum. Bem, mal, seria primeiro de tudo muito, muito ruim. Ruim, mais ou menos, daí bem e super bem. E agora a cor que está saindo mais é super bem. Está tudo cada vez melhor. Saiu daquela nuvem, então. A gente tava Aham. numa minguante bastante demorada, assim, né? Porque tu entrou na lua minguante, Claro, porque foi. tu entrou na Aham. tua lua interna e E depois daí era a eu lua segui minguante externa e tu ainda. A gente ainda ficou sentindo aquela energia externo. mais tempo, né? Sim, sim, Então sim, sim. agora Totalmente. a gente já tá É, numa outra energia, que bom. Todas são importantes, né, Elba? Mas é bem isso quando a gente sim, se. é mais. E eu acho também que tinha uma coisa assim, ó. A gente começou. Tu começou a fazer esse acompanhamento e tu já tava na tua lua minguante. Então, Desfui. não me Aham. escuta? Sim, sim, por causa que eu acho que empieza antes, a interna, antes de menstruar já minguante, né? É, isso. É aquela Eu ali não que é a sei lua como é esse minguante. tema e como a gente pode A lua da mais. semana anterior, quando tu menstrua, começa a tua lua nova. Começa um novo ciclo. Quando tu menstrua. Nova, No primeiro claro, dia, tá? Antes disso é lua claro. E daí minguante. quando foi o primeiro curso, foi o primeiro encontro, Hum. aham. E quando foi o primeiro encontro, eu estava justo com o meu período, ou seja, que uma semana antes eu já estava minguando. Isso, e aí o que eu ia dizer é o seguinte, ó, que tu tava falando agora, né, que tu tá notando quanta consciência, quanta informação, quanta racionalidade, quanto eu tô presente, eu tô observando, eu tô mais racional. E lá quando tu tava na minguante, tu tava imersa nas emoções, o teu perfil é emocional, tu tava mais sensível que o normal em função de hormônio e tudo mais, então tu tava assim, emoção, emoção, emoção. A razão, que seria a gente ponderar sobre, isso me chateou. Então vou ponderar, isso foi bom, foi ruim, isso me ensinou algo, isso seria racionalizar, né? Isso seria racionalizar, Claro. mas tu estava tão imersa nessa parte emocional que praticamente a gente quase que não conseguiu entrar com esse entendimento. Tanto que tu tá notando a Não. diferença disso agora, né? Olha quanta informação, quanta coisa tem que olhar, né? E lá tu tava, bom, eu tô fazendo aqui, mas eu tô mega sensível, eu tô muito, muito, muito sensível e até para racionalizar essas coisas estava difícil mesmo. Olha que importante Claro, fica mais difícil observar. assumir que a gente Observar está assim, isso né? nesse caso, Elba, de É como que que é algo natural, aham, como cair nessa, quando a gente está com essa lua, então é algo para pôr ali, como algo para marcar. Uma semana antes já a lua está mandando, então internamente já tenho que me cuidar nesse sentido de que vou ver as coisas mais. Pode ser um caramelo, mas eu acho que é uma bolsa de caramelo. Caramelo e é bala. tá bom. A gente entendeu que era doce. A gente entendeu que era doce.
Ô Elba, imagina assim, ó, imagina eu, tá? Ah, muito confortável pra mim ficar medindo ali, né? Controlando, ai, porque eu sou teórica, tá? Né? Aí, Claro. não, tranquilo de eu fazer esse checklist, entendeu? Ai, como foi isso? Como foi aquilo? Tá. Eu tô pensando e eu já coloquei um item de como me sinto, porque o sentir mesmo não é a minha especialidade, que é a tua, e que na minguante tu ainda te aprofunda um pouco mais, né? E ainda eu tô aqui, não, tranquilo, pra olhar pra mandala. Como é que tava? Tinha sol? Tinha. Ah, teve não sei o quê? Teve. Sabe? Ficar mais na razão, entendeu? Ah, então tá bom. E eu tava, naquela outra mandala do mês passado, eu tava meio que Aham. fazendo isso, assim. Tem, não tem, não tem. Tá, beleza. E aí eu me liguei nisso de botar assim, não, Aham. só um pouquinho. Tudo bem que teve tal coisa, que teve ou não teve, mas como que tu tá te sentindo? Porque pode ter tido tudo de bom e tu não tá te sentindo bem. Então, para mim, o exercício é sentir. Entende? É olhar para essas coisas, Uhum. mas sentir. O teu exercício é te dar conta disso. Tu já sente e que tu tem que botar um pouquinho de racionalidade para dar equilibrada, né? E se cuidar Uhum. que lá naquele período mais sensível tu vai estar sentindo muito e que eu acredito que a gente tenha que, respeitando essa natureza, talvez não se cobrar de ter que entender as coisas. Eu ainda fui abençoada, né? Porque naquela semana eu acho que tinha mais umas 2 ou 3 clientes minhas que estavam, e assim, ó, uma outra tipo 2, uma tipo 4 que estavam nesse período mais sensível. E todas são emocionais. E aí a TPM delas é mais Uhum. intensa, pelo que eu aqui como terapeuta já aprendendo, né? E não Uhum. adianta, todas querem tentar entender, porque parece que o raciocínio fechou a torneirinha assim. Então elas começam a mandar mensagem. Eu tô vendo isso e isso. É isso que eu tô vendo, tá certo? É isso mesmo que eu tô entendendo? Porque dá um desespero de querer entender as coisas. Eu acho que tem que pegar leve. Porque se a gente entra na argumentação, vamos pensar que eu ficasse explicando, né? Ou tentando explicar e tal, Aham. algo que a pessoa tá vendo. Eu sinto que é mais difícil, como se a gente estivesse judiando da pessoa, sabe? Ela tá mais sensível e ela não quer, ela Hum. não tá com condições, eu diria assim, de naquele momento de entender aquela questão, sabe? É como querer, aham, como querer mostrar algo para um cego. Mas Nesse momento a gente não, não entra, né? Parece que não entra, a explicação não faz sentido, não, fica mais não, confuso. Quanto mais coisa a gente tenta botar, parece que fica mais confuso ainda, Elba, eu acho. Isso eu sinto daqui tentando sim, sim, ajudar, sim, né? sim. Mas Uhum. eu acho que como experiência, assim, acho que o emocional ele fica mais carente, ele fica mais se sentindo mais assim, se ele receber carinho e atenção, mesmo que aquela explicação não faça sentido, ou seja, então a dica que eu daria para alguém é não tente explicar, diga algo que a pessoa se sinta acolhida. Olha, eu sei que tu tá passando por isso, eu sei que de repente hoje tu não tá te sentindo bem, validar aquilo, né? Eu sei que tá difícil, que tá, Uhum. né, complicado de entender e tal, mas isso a gente sabe que vai passar. Algo que dê essa sensação de conforto, né? Porque no fundo, é o que ele tá precisando, assim, Aham. de uma cobertinha para se aconchegar e se sentir acolhido, assim, né? E para a pessoa, Sim. esse redobrar de paciência consigo mesmo, assim, porque eu noto essa impaciência, sabe? Eu quero entender, eu quero resolver hoje, eu quero não sei o que, eu quero que essa dor, que esse desconforto passe agora. Eu não tô podendo comigo, eu Uhum. quero fugir de mim mesma, sabe? Então tem uma impaciência ali, eu quero que isso passe logo. E eu acho que a observação ali do ciclo, essa da gente entender, da gente ter sentido
todas as luas, da gente lembrar, né? Olha, 2, 3 dias, vai ser chatinho, mas eu vou respeitar isso, eu não vou lutar contra isso. Quanto menos eu resistir, melhor, porque aí aquilo, enquanto eu tô resistindo, eu tô me esforçando para sair daquilo, eu tô me debatendo, eu tô fazendo força estando frágil, né? Eu tô no meu momento frágil, eu tô no meu momento frágil e eu tô querendo ser forte ali, eu tô querendo dar conta, tô querendo resolver tudo, e aí é que eu me machuco, ali é que eu me machuco, e aí... Então, por exemplo, aquela semana que eu tive aquela gripe, que eu já comentei contigo, quando eu tive Covid ano passado, eu fiquei umas 3 semanas envolvida nessa função, com medicamento, com não sei o que, e achando que era uma garganta, né? Ah, mas se era só uma garganta, então eu não tinha que estar tão mal, então eu não me autorizava a ficar de cama, a me recolher, não, eu tinha que trabalhar, se não podia ser presencial, tinha que ser online, eu tinha que cumprir minha agenda, e dessa vez, e aí parece que aquilo não terminava nunca, sabe, Elba? Parece que não passava nunca, porque claro, eu tava lutando contra aquilo, né? Aí dessa vez que eu tive essa gripe, mas já no primeiro dia eu já ia entrar nesse looping de, não, tem que fazer, tem que não sei o quê. E eu digo, não, eu tenho que, no máximo, eu vou no médico, ver o que é a providência que tem que tomar e eu vou me recolher. E aí, me parece que foi mais leve, apesar de eu ter tido muito mais sintoma ruim, assim, porque eu tive febre, fiquei uns 2 dias bem ruim mesmo, assim. E apesar disso, parece que deu forte, mas passou rápido. Isso é um ditado que uma amiga minha diz. Deu forte, mas passou rápido. Sabe? Então acho que é um aprendizado, né? Pra gente pensar na TPM desse jeito também. Deixa ela vir, deixa ela chegar, não luta contra, né? E se perceber, olha, como é que eu fico quando eu tô com TPM? Eu começo a teimar com uma coisa, eu começo a implicar com não sei o quê. Cada um sabe o seu, né? Aonde Sim. É que ele aperta o sapato ali, que sabe reconhecer que tá diferente, né? Ok, então já identificou que aquilo... Qual que é o plano de ação para esse dia, para essa semana? Né? Qual a estratégia? Bom, eu já combinei comigo mesma que eu não vou lutar contra, que eu não vou tentar ser forte nessa semana, não vou carregar pedra, né, Elba? Não vou. Né? Ou senão, algo que a gente vê o mês inteiro que o marido faz, aquele dia incomoda, aqueles dias isso tá não, fora. Fica parecendo que o cara botou um tomate na ponta do nariz, uma melancia na cabeça e saiu para trabalhar. Tu diz assim, mas como que ele faz isso? Mas ele fez o mês inteiro, não tá estranho que agora tu resolveu? Claro que tem uma coisa, né? Essa hipersensibilidade, e aí eu acho muito lindo isso, né? Eu ouvi uma vez um médico que era um psiquiatra, que é espírita, que ele ainda é vivo, ele dizendo assim, ó, é compreensível que uma mulher fique tão sensível antes de menstruar, uma semana antes de menstruar, é compreensível que isso aconteça, pois afinal de contas essa criatura está para receber um espírito. Então ela tá com as antenas dela, eu imagino isso assim, sabe? As antenas dela voltadas para o céu, assim, porque ela vai receber um espírito, literalmente. Ela está se preparando, está com as antenas sensíveis, né? Para que ela possa se conectar com esse ser que está chegando. Eu acho isso a coisa mais linda. Ele disse, mas então é natural que ela esteja tão sensível, é compreensível, ela está se preparando para receber um espírito. Uau, né? Bom, passa aquela semana, não baixou nada ali, ok, nos preparamos para um novo ciclo.
Descartamos aquela caminha que a gente preparou para receber, né? Se a gente estivesse esperando uma visita, ia ser assim, né? Arrumei a cama, arrumei as coisas, tudo. Modifiquei toda a minha organização da casa, a pessoa não veio. Ok, vou botar as coisas no lugar, né? E claro, né? Aí não tem como tu não ficar triste, não ficar É decaída, morte e se o que tu estava renascimento, né? esperando. É morte e renascimento quando entra a lua nova, ó. É, Aham. ou ia nascer uma vida ali, ou ia acabar aquela chance, aquela oportunidade ia se terminar, né? Era uma oportunidade. Não foi. Então tem também um período assim quando a gente menstrua, passou toda aquela energia, aquela super sensibilidade, que é uma energia, né? E ali, quando tu menstrua, tu Uhum. tem essas duas sensações acontecendo, acho que ao mesmo tempo mesmo, é morte e vida, né? Menstruou, passou aquela, aliviou aquela sensação, né? Aquela aflição que tava antes, Aham. e ao mesmo tempo tu tá menstruada, tu tá com uma cólica, tu tá, assim, parece que tu tá voltando realmente, né? Tá, tudo bem, vamos voltar pro eixo aqui. E aí eu acho muito importante a gente passar por tudo isso consciente. Esse é o meu propósito da gente fazer a mandala, sabe? Eu acho que não tem problema nenhum, se a gente for parar para pensar, não tem problema nenhum, nenhuma das fases. Porque a gente vive isso todos os meses e a gente vive. E a gente faz coisas e a gente realiza coisas. Quer dizer que Claro. de um jeito ou de outro a gente dá conta disso. Agora, se a gente estiver ainda consciente tipo assim, não se desesperar naqueles dias que a gente tá tão sensível, né? Não sair fazendo bagunça por aí, né? Com a gente, com os outros em volta e tal. Que a gente possa respeitar, olhar para esse momento com respeito, né? Olha, essa supersensibilidade, eu tô me conectando com o divino mais do que nunca, eu acho, né? Em todas as luas, assim, eu acho que é mais de conexão, né? De sensibilidade. E o que eu ia dizer quando eu comecei a falar, é que sim, aquilo que o marido fez o mês inteiro, de repente passa a ficar distorcido e grande, como se eu botasse uma lupa, né? Porque ali naquela fase eu tô tendo a oportunidade de ver tudo com lupa, né? Uhum. E eu tô hipersensível e eu vou olhar com lupa por quê? Porque meu próximo passo é descartar o que não serve, entende? É porque eu vou menstruar, Uhum. né? Bom, não fecundou, eu vou menstruar, ok. Eu olho tudo com lupa. Olha que sabedoria poder fazer essa avaliação do que de fato eu vou descartar, né? Então por isso que ao invés da gente ficar se debatendo, se desesperando e se a gente olhar com calma, procurar trazer esse respeito para esse momento, né? Dizer, olha, eu não posso sair, eu não posso. Eu tinha uma cliente que é minimalista, sabe, aquelas pessoas que vivem com o mínimo de louça, o mínimo de móveis, sabe? É uma filosofia, assim. São Uhum. pessoas que são o avesso, o contrário dos consumistas, né? Eles vão cada vez tendo menos coisas, Acho, assim. acho que não conheço um desse ainda, que acho. Não, eu atendi uma cliente Ai, que era dessa filosofia. E na mesma época que eu estava atendendo ela, eu atendi uma outra que era personal organizer, que é uma pessoa que trabalha, que te ajuda a organizar as tuas coisas, teus itens, enfim, descartar de forma sábia o que não aham. precisa, guardar o que é ainda precioso, né, que ainda me serve muito, adquirir as coisas com consciência, enfim, ela tinha um trabalho muito bonito, assim, sabe? E aí então eu tava Uau. aprendendo com essas duas pessoas sobre ter as coisas ou o que eu vou descartar, né? Então,
trazendo essa consciência dessas duas gurias, assim, para dizer que a gente pode olhar tudo, mas essa que era minimalista, ela começou a dar tudo as coisas dela. Ela descartava, 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 e eu dizia, mas como? Cada semana que ela chegava pra ser atendida, ela dizia, fiz uma geral no meu quarto. Dei roupa, dei coberta, dei não sei o quê. Fiquei com o mínimo. E assim ela fez em todos os ambientes da casa, né? E eu ficava pensando assim, eu digo, olha, a pessoa pode estar numa TPM, né? Que é o momento que a gente está olhando tudo com lupa, tudo exagerado, tá? Aumentado. E daqui a pouco achar que tudo tem que terminar, entendeu? Eu não quero mais esses móveis aqui. Aí vai dando, vai dando, vai dando, vai dando. Eu digo, e depois que passa aquela semana, faz o quê? Se arrepende? Então, saber, né? Ter essa sabedoria de que assim, ó, naquela semana que tu tá olhando tudo aumentado, né? Vamos dizer assim, como se pudesse anotar. Olha, eu notei que isso aqui tá me incomodando. Vou te dar um exemplo aqui de casa, Elba. Eu tenho uma lâmpada no corredor ali que eu já mandei arrumar uma vez e ela fica com mau contato e ela queima de novo, não acende. Aí eu fui, vamos dizer assim, mandei arrumar quando estragou a primeira vez, aí de novo não funcionou, eu meio que deixei, fiz de conta que não vi. Aí na mesma direção, essa tomada tá aqui pelo corredor, tem essa mesma parede, tem uma tomada por dentro que é a do banheiro. Aí essa já não funcionava, dali a pouco parou de funcionar do banheiro. Mas eu já estava acostumada com aquela que não funcionava no corredor. Às vezes eu tocava, era mau contato, tá? Eu tocava e ela funcionava. E assim eu fui indo, até que um dia não acendeu mais a do corredor, mesmo que eu batesse nela assim com o dedo. Aí depois não acendeu mais a do banheiro, e aí eu fui me acostumando com isso, entendeu? Esse mês, eu digo assim, ó, chega, não faz sentido. Acho que no momento que eu vi tudo com lupa, o que tava me incomodando, parece que aquilo ali fez assim, ó. Uau! Isso já tá aqui há tanto tempo, mas de repente aquilo ali virou preciso resolver isso hoje. Que saco isso! Como que eu tenho essa tomada que não funciona? E o rapaz que veio aqui trocar não fez em 5 minutos. Sabe? Então, às vezes, a gente também tem coisas que estão ali, que estão acomodadinhas, que até nos incomodam, mas a gente passa o mês, aquilo não é nada tão grave, e aí a gente vai deixando, né? E aí quando vem essa semana que tudo eu enxergo aumentado, eu enxergo aquelas coisas que estavam, quando estavam pequenininhas,